Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal, mais uma aula, mais um encontro online aqui com você. Eu espero que você esteja bem aí do outro lado da telinha, porque nós vamos começar com o pé direito aqui no nosso tema da noite, que é 3 formas para você dimensionar bocas coletoras de forma rápida, de forma simples, tá? Muitas vezes a gente enxerga a boca coletora como um bicho de 7 cabeças, e eu vou mostrar para vocês aqui que é bastante simples de dimensionar vários tipos de bocas coletoras que você vai utilizar nos seus projetos, nas suas consultorias aí que você vai desenvolver com esse conhecimento, tá bom? Então seja muito bem-vindo aqui mais uma vez. E para a gente começar, antes de tudo, eu queria comentar aqui para quem é essa aula de hoje, né? Para quem é esse encontro, esse conteúdo. Esse encontro de hoje, pessoal, é para você que é engenheiro civil, que atua já com drenagem ou já atuou com drenagem e sempre sentiu uma necessidade, sempre sentiu uma deficiência nessa área de buscar conhecimento, buscar material, buscar referência, buscar conhecimento prático na área, buscar conhecimento didático. Então, você que teve aí essa dor, assim como eu, né? Quando eu saí da faculdade e eu comecei a atuar com drenagem, eu senti muita falta lá de conteúdo, de materiais práticos, para que eu pudesse beber daquela fonte e replicar nos meus trabalhos, muita coisa engessada, muita coisa faltando informação, explicação. Então, esse conteúdo é para você que atua nessa área de drenagem e tem aí justamente essa vontade de aprender cada vez mais para que você consiga crescer na sua trajetória profissional, buscar o seu reconhecimento no mercado, a sua valorização no mercado. Muitas vezes o pessoal fala assim, professor, eu preciso ser mais valorizado no mercado, eu preciso ter mais reconhecimento no mercado, mas o que você está fazendo para buscar essa valorização, esse reconhecimento, né? Hoje, profissionais que sabem resolver grandes problemas, que dominam as técnicas de drenagem, hidrologia, hidráulica, que juntando as duas vira drenagem, né? Então, esses profissionais, eles são mais bem remunerados, eles possuem mais estabilidade no mercado, né? Muitas vezes estabilidade porque ele é caro para a empresa, né? Caro perder um profissional que domina tudo isso, né? Então, um profissional que domina a drenagem hoje em dia é muito raro, então as empresas não querem perder esse tipo de mão de obra, né, qualificada. Então a ideia não é aumentar a quantidade de engenheiros, mas é qualificar os nossos engenheiros para atuar com excelência nessa área, que é uma área que a gente sabe que é extremamente importante no nosso território nacional, haja visto aí tantos problemas que a gente tem passado, enfrentado na drenagem, mas do outro lado também nós temos agora investimentos aí que estão chegando para cidades gigantescos aí que vai dar uma movimentada no cenário de drenagem. Hoje nós temos o novo PAC aí que foi lançado ano passado. Semana passada mesmo eu fui visitar uma cidade que está já mobilizando já a sua equipe técnica, fazendo parcerias para desenvolver projetos básicos para buscar esse investimento para a cidade, né? Então foram mais de 40 bilhões que foram liberados. A maior parcela desse investimento é para a drenagem, né? A primeira vez da história, né? Então 15 bilhões para a drenagem. Então, pessoal, esse é o momento de você ingressar de cabeça nesse mercado, mas para isso você vai precisar se qualificar. E essa aula de hoje é mais uma fatiazinha aqui para a sua qualificação, ok? Então, você que é engenheiro sanitarista também, ambiental, hídrico, agrônomo, né? Também seja muito bem-vindo. Você que está estudando essa área, seja muito bem-vindo, para que nós possamos avançar aqui, tá? Antes de compartilhar minha tela, só me apresentando também rapidamente. Sei que tem gente que já me conhece e outros tantos que não me conhecem. Meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp, atuo no mercado há 15 anos. E nos últimos 3 anos eu comecei a compartilhar um pouco da minha bagagem, da minha experiência aqui nas redes sociais, para que você possa aí obter um conhecimento, uma qualificação, para que você busque o seu reconhecimento profissional, desenvolva os seus projetos de forma segura, para que você consiga realmente estabilidade no seu mercado, estabilidade na sua cidade, estabilidade no seu estado, para que você cresça nessa área de forma segura e consiga também utilizar o que nós temos de melhor hoje aí na drenagem, né? Os temas mais atuais, os softwares, as modelagens
e busque esse reconhecimento aí no mercado. Ok? Bom, vamos lá então. Vou compartilhando minha tela aqui com vocês. Enquanto eu compartilho, já vai deixando o seu like aqui nesse vídeo, se você gosta de temas como esse, porque você sabe que o YouTube ele distribui, ele apresenta mais esse vídeo, né? Apresenta mais esse vídeo quando tem mais interação, tá? Então, nós vamos fazer bombar aqui o botãozinho do like para que o YouTube apresente para um monte de engenheiro Brasil afora aí. Se você já conhece 2, 3 engenheiros colegas seus aí, já clica no compartilhar e manda para eles. E não se esqueça de se inscrever no canal para você estar por dentro de todas as novidades que a gente tem postado diariamente aqui no YouTube. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, iniciando aqui, nós vamos passar por 4 etapas nessa aula. A primeira etapa, né, que nós vamos nivelar todo mundo aqui, o que são, né, as bocas coletoras, para que servem. Depois, quais são os tipos de bocas coletoras, os quais alguns nós vamos dimensionar aqui junto com vocês, tá? Para que vocês possam entender esse processo. Onde locar essas bocas coletoras no projeto, por quê? Se você não sabe onde locar, para que você vai dimensionar, né? A locação vem antes do dimensionamento. Se eu não sei onde ela vai estar posicionada, eu não tenho subsídio algum para dimensioná-la, ok? Então, o posicionamento da boca coletora traz consigo, né? Traz consigo um ponto-chave para a gente encontrar qual é a área de contribuição que vai chegar na boca coletora, qual é o escoamento, qual é a vazão. Então, se eu não tenho uma locação, não tem nem como dimensionar uma boca coletora, tá? E por fim, aqui os 3 tipos, né, de bocas coletoras que nós vamos dimensionar na aula de hoje, ok? Então vamos lá, pessoal. O que são bocas coletoras, para que servem? Coloquei algumas definições rápidas aqui, só para a gente dar uma nivelada. Bocas coletoras são dispositivos de drenagem pontuais. Diferente de uma sarjeta, por exemplo, pessoal, que é um dispositivo linear, uma rede de drenagem que é linear, né, ela é pontual, assim como um PV, como um posto de visita. Então, em alguns pontos no nosso sistema de drenagem, nós teremos bocas coletoras, nós teremos PVs, postos de visita, ok? Então, normalmente elas são localizadas nas extremidades laterais da nossa rua. Então, pensa numa rua, você andando com o carro na rua, tem o eixo da rua, que é um pouquinho mais alto, e tem as extremidades laterais, onde nós temos as sarjetas. Então, justamente nessas extremidades que são localizadas as bocas coletoras, tá? Professor, é sempre assim? Sempre é uma palavra muito forte, né? Mas 90% das vezes é. Quando isso não acontece, por exemplo, aqui onde eu moro é um condomínio, onde a rua do condomínio, ao invés de ser o ponto mais alto da rua na parte central, é o ponto mais baixo da rua na parte central. Então não tem sarjetas laterais, mas tem bocas coletoras na parte central da rua, né? Então perceba que é uma disposição um pouco diferente. É uma boca coletora de grelha, né? Então a água ela escoa para o centro da rua, ali ela escoa no sentido longitudinal e é captada pela boca coletora. Fora essas exceções, né? Todo o restante aí dos projetos vão estar localizadas nas extremidades laterais aí da rua, tá? Qual que é a função dela? Aqui eu coloquei um termo, né? Um verbo aqui que é bastante utilizado na prática mesmo, tá? Então, a nossa ideia aqui com vocês é trazer um conhecimento mais prático. Então, como é colocado, né? A boca coletora tem a função de engolir o volume de água, ou seja, ela tem um potencial de engolimento. Então, vai chegar a água da sarjeta vai ser direcionado até uma boca coletora e essa boca coletora vai engolir essa vazão. Engolindo essa vazão, ela vai transportar essa vazão através de um ramal de ligação até um PV, que aí vai ser direcionado para a rede de drenagem e vai embora aí até a nossa macro drenagem ajusante. Se esse dispositivo, pessoal, for subdimensionado, o que vai acontecer? Vai ter alagamento local, tá? Então, é por isso que você precisa se atentar a realizar o dimensionamento da boca coletora. E mais do que isso, tá? Já vou adiantar para vocês, a boca coletora, o dimensionamento dela é bastante simples. Não tem muito segredo, tá? O que você tem que ficar muito atento é com faixas de validação. Como assim, professor? Cada boca coletora vai ter um método de cálculo específico. Eu aprendi a calcular a boca coletora com a abertura lateral. Tem uma equação que eu vou fazer o dimensionamento. Então, pega essa equação e aplico para tudo.
E quando eu falo tudo é boca com grelha, com depressão, sem depressão. Não. Tá? Aí que está o problema, né? As equações vocês vão ver que são extremamente simples, mas saber aonde usar cada equação é o grande ouro aqui, ok? Então, se você falha no dimensionamento da boca coletora, o seu sistema de drenagem vai falhar e vai alagar. Tá? Pode ser um alagamento pontual, sem muitos danos ali? Pode, né? Só empoçar ali um trecho ou outro da rua, né? Você passa com o carro, levanta aquela água, o pessoal que está no ponto de ônibus fica feliz com você? Pode ser. Mas pode ser um alagamento, né? De maior porte, né? Ou seja, o nível d'água pode ir subindo cada vez mais até chegar na casa das pessoas, né? Então, assim, não dá para brincar com isso, não dá para negligenciar, né? Nós precisamos o quê? Qualificar os nossos engenheiros, como eu disse. Se você balança uma árvore hoje, vai cair um monte de engenheiro, tá? Essa que é a realidade. Só que cair engenheiro que detém o conhecimento de drenagem, né, que é especialista em drenagem, que tem esse conhecimento, não vai cair. Você pode balançar forte a árvore aí para ver se cai pelo menos um, né, mas vai ter muita dificuldade. Então, nós precisamos qualificar cada vez mais, né, os engenheiros que atuam nessa área, que essa é a nossa proposta aqui. Então, o subdimensionamento não pode acontecer, né, senão é problema na obra, tá? Problema na cidade, ok? Outro ponto aqui, pessoal, grande parte dos projetos aí de drenagem carecem de boca coletora, tá? Então, assim, nós precisamos dominar isso daqui, tá? Você vai projetar um loteamento, vai ter boca coletora. Você vai projetar um bairro novo, né, um condomínio, né, fazer um projeto para a prefeitura, vai ter boca coletora. Então, dificilmente, né, existem algumas áreas, por exemplo, né, como a drenagem de rodovias, né, não é tão utilizado assim, rodovia, né, mais sarjeta, valeta, escada dissipadora, né, então os dispositivos ali podem ser um pouco diferentes, né, mas pode ser utilizado também. Então, existem algumas áreas como drenagem UFV, né, talvez não utilize tanto, né, mais valeta também superficial, mas quando a gente fala de drenagem urbana, então difícil fugir, né, de boca coletora. Então, quase todo projeto ali vai precisar de boca coletora, tá? Então, dominar a boca coletora é fundamental. Dominar como vai dimensionar esse dispositivo que vai engolir a vazão que vem da valeta, da sarjeta, é fundamental, ok? Bom, vamos lá então, né? Passamos aqui essa revisão inicial. Quais são, então, os tipos de bocas coletoras? Olha só. Tem os mais convencionais, que eu coloquei aqui em cima, né? Esses convencionais passam aqui pelo boca coletora abertura lateral, como essa daqui. Boca coletora com grelha, né? Ou seja, você não tem essa abertura lateral, mas tem uma abertura na base, né? Protegida com uma grelha para ninguém cair aqui dentro, né? Nem pneu de bicicleta enroscar aqui, né? Boca coletora combinada, que tem a abertura lateral, mas também tem a grelha aqui na base, e boca coletora múltipla, né? Ou seja, a combinação de várias bocas coletoras sequenciadas aqui, tá? Então, perceba que aqui nós já temos alguns tipos de bocas coletoras. E avaliando esses tipos, a gente consegue imaginar o seguinte, olha, a equação que funciona para essa boca coletora não vai funcionar para essa, porque a forma com a qual a água vai adentrar esse dispositivo é diferente, né? Aquela vai entrar como se fosse um ralo, aquela vai entrar numa lateral, como se fosse um vertedor. Então, as equações são diferentes. Eu tenho uma boca coletora combinada, bom, então ela vai entrar nos dois sentidos. Então, nós temos uma somatória de vazões, né? Então, perceba que a gente vai ver um pouquinho mais para frente que as equações são simples, mas saber onde vai usar cada equação é o grande segredo. E aqui embaixo, pessoal, nós temos um outro tipo de boca coletora que não é tão convencional quanto as demais, mas nós utilizamos bastante também, né? Que é a boca coletora com depressão. O que é a boca coletora com depressão? Bom, aqui eu tenho a declividade da minha sarjeta. Quando chega aqui próximo à minha boca coletora, eu tenho uma rampa mais acentuada, com uma declividade mais forte. Então, a água vem da sarjeta e adentra aqui a nossa boca coletora com mais velocidade aqui, justamente devido a essa influência da nossa rampa aqui, ok? Isso que gera, né, na nossa boca coletora? Um aumento de poder de engolimento, ou seja, ela tem mais capacidade hidráulica do que uma boca coletora convencional sem a
abertura depressão, né? Então, aqui, pessoal, nós temos um outro modelo de boca coletora, no qual o método de cálculo também é diferente, porque se eu pego a equação lá de cima e aplico aqui, eu não vou ver diferenças práticas no meu resultado. Por isso que o nosso método aqui é diferente, porque o método de depressão precisa levar em consideração, né, justamente esse acréscimo aqui de potencial de engolimento devido a essa rampa mais inclinada aqui na entrada. Ok? Beleza? Então, vamos para a terceira etapa aqui da nossa aula, que é onde locar as bocas coletoras no projeto. Então, olha só. Primeiro ponto, coloquei até alguns questionamentos aqui para a gente ir vendo, né, as respostas de locação de boca coletora. Tá? Então, olha só. A sarjeta encheu, ou seja, a sarjeta não está mais dando conta de veicular aquela vazão, já está cheia de água, põe a boca coletora. Ah, eu tenho ponto baixo na minha rua, ou seja, a rua desce, depois ela sobe. Como é que a água que desceu lá embaixo vai subir? Não vai subir, né? A não ser que você for bombear, mas isso aí não é usual. Então, põe boca coletora no ponto baixo. Aí eu vou fazer um projeto para a prefeitura de São Paulo, de Curitiba, do Rio de Janeiro, e no manual deles tem um espaçamento máximo de boca coletora. Bom, aí é uma diretriz também para você seguir como espaçamento máximo, né? Não pode passar disso. Que mais? Vai ter cruzamento. Vai ter cruzamento? Se vai ter cruzamento, eu preciso colocar a boca coletora antes do meu cruzamento, senão a água vai sair da sarjeta e vai criar um alagamento lá. Então, perceba que existem alguns pontos estratégicos, né, para nós locarmos as nossas bocas coletoras. Por exemplo, tá, a sarjeta encheu, seria esse cenário aqui. Deixa eu só arrastar para cá. Olha só, tem uma sarjeta aqui que ela tá com água no talo, né? Tá no limite aqui, né? A partir do momento que eu continuo trabalhando com essa sarjeta sem locar uma boca coletora, a chance é que essa lâmina d'água vai subir ainda mais, vai transbordar para a calçada e para a pista. Vai gerar problema. Então, se eu estou nessa condição de lâmina limite, coloco uma boca coletora para que logo depois da boca coletora eu tenha um esvaziamento da minha lâmina d'água, né? Tenha um rebaixamento da lâmina d'água e comece um novo escoamento dali para frente. Ok? Pontos baixos, ó. Esse aqui é um ponto baixo, olha só. Aqui é uma rua que desce para cá e também de lá desce para cá. Então, quando começa a chover, vai descer água dos dois lados e vai concentrar aqui embaixo. Se eu não direcionar isso aqui com boca coletora, o que vai acontecer? Vai alagar tudo isso aqui. Então, aqui tem uma boca coletora tripla, inclusive, ó, bem aqui, né? Que vai direcionar a água lá para baixo. Ok? Então, ponto baixo, boca coletora. Espaçamento máximo de manual. Aqui tem o manual de São Paulo que diz o seguinte, ó. Recomenda-se adotar um espaçamento máximo de 60 metros entre bocas coletoras, caso não seja analisada a capacidade de descarga da sarjeta, tá? Isso daqui, para mim, já é um negócio que não deve existir, né? Não avaliar a capacidade hidráulica da sarjeta. Né? Fazer um projeto sem avaliar a capacidade hidráulica da sarjeta. Já não deveria existir, né? Mas, como os manuais, as normas, acabam nivelando por baixo mesmo, né? Colocando o básico do básico, né? Mas, assim, trabalhando com o básico do básico, não passar de 60 metros. Tá? Então, tem algumas orientações também dos manuais que você deve ficar atento aí, a depender de onde você vai atuar, do estado e cidade. E, por fim, pessoal, vai ter cruzamento? Boca coletora. Então, aqui tem um exemplo, ó, de um cruzamento, né? E aí, aonde colocar e aonde não colocar. Então, se a água vem aqui da minha sarjeta, nessa direção, coloca a boca coletora antes da faixa de pedestre, para engolir aqui essa água, antes da água sair aqui para a parte central do cruzamento, né? Que vai criar um ponto de alagamento. E também protegendo o pedestre aqui que vai atravessar a rua sem ter um microcanal com alta velocidade passando no seu calcanhar. Então, aqui é a melhor posição, ó, na boca coletora, antes da esquina, antes da faixa de pedestre. Colocar a boca coletora lá na inflexão mesmo, vai dar ruim, né? Porque a chance é que a sarjeta, se ela vier com velocidade, a lâmina d'água,
nessa curva que ela vai até fugir da curva e vai alagar essa parte central. Então não vai funcionar muito bem. Além do que o pedestre vai ter que pular um microcanal com alta velocidade, né? Então existe essa locação mais adequada aqui para trechos de cruzamento, ok? E agora, pessoal, a gente vai para a quarta etapa da nossa aula, que é como dimensionar, então, os 3 tipos de bocas coletoras, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma planilha de Excel, tá? Essa planilha de Excel aqui, pessoal, nós montamos 3 abinhas. A primeira abinha com abertura lateral, a segunda com depressão e a terceira com grelha, tá? E aí eu vou passando aqui para vocês como funciona cada um desses métodos para que você possa replicar aí nos seus projetos, nas suas consultorias que você vai desenvolver. Por que é importante você aprender a dimensionar vários tipos de bocas coletoras, né? Primeiro que você vai ter mais recursos aí para os seus projetos, né? Ora você pode especificar uma boca coletora, ora outra boca coletora, a depender ali do volume de água que vai ser necessário, né? Muitas vezes você vai desenvolver um projeto onde o cliente já vai te passar, olha, eu vou trabalhar nesse loteamento, nesse trecho, com boca coletora em grelha, tá? Então ele já te passa a premissa do tipo de boca coletora que ele quer trabalhar no projeto. Muitas vezes porque ele já tem, né, um volume de boca coletora de alguma outra obra, quer reutilizar. Então é importante que a gente saiba, né, dimensionar todos os tipos aí de bocas coletoras, justamente para a gente ter essa flexibilidade maior aí no mercado e conseguir atender o maior número de clientes possível, certo? Então, olha só, abertura lateral. A abertura lateral é justamente como está no desenho aqui. Eu tenho uma abertura aqui na minha guia, né? Então a água vem da sarjeta e ela adentra a minha boca coletora através dessa abertura aqui, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, tipo de boca coletora, abertura lateral. Existem condições, né, para cada equação. Por isso que eu comentei no início. Faixa de validação, faixa de validação. Como assim condições, pessoal? Como que esses métodos foram feitos, né? Eles foram feitos através de faixas de validação. Ou seja, fazendo uma analogia aqui, eu até falo bastante para os alunos do seguinte: imagina quando você vai calcular um tempo de concentração. Você tem mais de 60 equações de tempo de concentração. Que equação você vai usar? A equação que mais, né, se assemelha ao cenário do seu projeto. Então, tem equação que foi desenvolvida para bacias com alta declividade, área urbana, né? Se o seu projeto é rural com baixa declividade, se você pega essa equação, vai dar ruim. Não é que a equação é ruim ou errada. Não, que você está usando ela de forma errada. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. Ó. Essa equação para a boca coletora lateral respeita essa condição aqui. Ó. A minha lâmina d'água tem que ser menor do que a abertura aqui, ó, que eu tenho para a água entrar. Ok? Então, se eu tenho uma lâmina d'água menor do que essa abertura, eu posso utilizar essa equação aqui. Tá? Por quê? Porque essa equação se assemelha à entrada de um vertedor, de uma soleira. Então, quando você tem uma soleira, né, acontece o seguinte: imagine que aqui a minha mão é uma soleira, né? Então começa a encher de água, enche de água, enche de água, enche de água, daqui a pouco ela está vertendo, começa a verter. Nesse vertimento, eu não tenho teto aqui, né? Senão seria um orifício, né? Então, ela verte com lâmina livre, tá? Então, essa condição aqui de entrada, Y menor do que H, ou seja, a lâmina d'água menor do que a abertura, é justamente quando eu tenho uma condição bastante similar a um vertedor. Não tem um teto ali em cima, é só uma entrada de água mesmo, tá? Então, nessa condição aqui, a gente consegue trabalhar com essa equação. Então, vamos lá. Essa equação depende da vazão, né, que vem da sarjeta, e da própria lâmina d'água, que vem da sarjeta também. A vazão, ela vem de um método racional, que você delimita a sua área de contribuição, aplica o método racional, C vezes I vezes A, dividido por 3,6, C, coeficiente de runoff, e intensidade de chuva, a área,
e você chega na vazão de projeto. E a lâmina d'água, você vai trabalhar com a equação de Manning para calcular aqui a lâmina d'água na sarjeta. Tendo 0,05 metros cúbicos por segundo de vazão e 0,1 metro de lâmina d'água, 10 centímetros, posso aplicar nessa equação então. Então, substituindo a minha vazão aqui por 0,05, substituindo o meu Y por 0,1, eu vou ter aqui, né, justamente, uma boca coletora com uma abertura aqui lateral de 93 centímetros, ok? Então, se eu colocar no meu projeto uma boca coletora com 93 centímetros, ela vai dar conta de engolir a minha vazão de 0,05 metros cúbicos por segundo. Tá? O problema, pessoal, é que imagine você especificar uma boca coletora de 93 centímetros, né? Uma medida muito quebradinha. Né? Então, o ideal é que você trabalhe com uma boca coletora com medida aqui arredondada de 1 metro. Então, meu L aqui seria um L igual a 1 metro. Ok? Beleza? Então, essa é uma forma de calcular a boca coletora com abertura lateral. Como eu comentei, bastante simples a equação, o cuidado é Y menor que H, certo? Ah, professor, mas e se o Y for maior que H? Né? Vou falar um pouquinho mais para frente sobre outras condições possíveis aí também, tá? Segundo ponto aqui, pessoal, com depressão. Tem a boca coletora com aquela rampa de entrada, né, que eu mostrei para vocês, que está aqui na nossa imagem de novo, né? Então, tipo de boca coletora, abertura lateral com depressão, ok? Qual que é a depressão que a gente vai trabalhar aqui, ó? Nesse caso, a gente tem alguns ábacos pré-prontos, né, que variam de 2,5 até 7,5 aqui centímetros de depressão. O que seria esse 2,5 e 7,5? Justamente o rebaixamento que eu tenho aqui, ó, do início da depressão até o ponto mais baixo dela, tá? Então a água vem na sarjeta, daqui a pouco ela desce numa rampa. Qual que é esse desnível da rampa? É justamente esses 2,5 ou 7,5 ou 5 centímetros que nós temos aqui mais padronizado, né? Quando eu falo padronizado, é o que é mais convencional, tá? Mas não tem norma disso aqui também não, ok? É o que é o mais convencional. Bom, se eu sei que a rampa de entrada, ou seja, a minha depressão vai aumentar o potencial de engolimento da minha boca coletora, obviamente eu vou trabalhar com esse dispositivo para vazões maiores, né? Porque se eu tenho uma boca coletora de abertura lateral simples que já dá conta de engolir a vazão, para que eu vou colocar uma em depressão? Não faz muito sentido. Agora, se eu tenho uma boca coletora com abertura lateral que não está dando conta de engolir toda aquela vazão, eu posso potencializar, né, esse engolimento colocando uma depressão na entrada. Então, por exemplo, aqui eu estou trabalhando com uma vazão de 0,15 metros cúbicos por segundo, uma bela de uma vazão. E a altura da lâmina d'água de 10 centímetros. Então, como funciona, né? Nesse ábaco que nós temos aqui, ó. Aqui eu tenho um ábaco para uma depressão de 2,5 centímetros, ok? 2,5 centímetros, que é a menor depressãozinha ali que nós temos. Minha lâmina d'água é de 10 centímetros, então estou saindo aqui na setinha azul de 10 centímetros. E estou rebatendo aqui, ó, na minha vazão de 0,15, ou seja, 150 litros por segundo. Então, eu teria que ter aqui uma abertura de 3 metros, ó. Tá vendo? De 3 metros aqui, que é justamente essa curva, para a nossa boca coletora. Ok? Então, se eu preciso ter 3 metros de boca coletora, o que eu poderia fazer? Trabalhar com 2 bocas coletoras, né, de 1,5 metro. Então, colocar aqui, ó. Trabalhar com 2 bocas coletoras de 1,5 metro. Tá? Então, seria uma sugestão aqui. Ok?
Por quê? Porque aí eu teria os meus 3 metros necessários, tendo em vista que a minha vazão é 150 litros por segundo e a minha lâmina d'água é 10 centímetros. Então, eu teria aqui justamente minha boca coletora de 1,5 metro, né? E seria uma boca coletora múltipla, ou seja, uma após a outra. Ok? Então, perceba que a forma de dimensionar a boca coletora em depressão é bem diferente da forma de dimensionar a boca coletora com abertura lateral. Por isso que são métodos distintos aqui. Ok? E nós temos aqui nessa outra abinha como dimensionar uma boca coletora com grelha. Então, o que acontece? Existe esse formato aqui também, né, da boca coletora com grelha, que é uma abertura na base, como se fosse um ralo mesmo, né? Justamente aqui nós temos que colocar a grelha, senão cai gente aqui dentro, enrosca pé, passa a bicicleta aqui dentro, então tem que ter a grelha, né, para proteção. Ok? Tipo de boca coletora, abertura lateral, condição, ó, condição também, Y menor que 12 centímetros. Minha lâmina d'água que chega nessa boca coletora tem que ser menor do que 12 centímetros. Tá? Mas se for maior é outra condição. A gente vai falar daqui a pouquinho com vocês. Vazão de projeto, 0,1 metro cúbico por segundo. A altura da lâmina d'água, 0,1. Tá? Então, são dados aqui que vêm do estudo hidrológico e hidráulico da sarjeta, né? Bom, a equação ela é bastante similar à primeira equação de abertura lateral, porém aqui nós temos o nosso L, né, sendo substituído pelo nosso perímetro, tá? Então, perímetro da nossa boca coletora, ok? O resto é igual, né? Então, vazão dividido por 1,7 vezes a lâmina d'água elevado a 3,5 e tal, e eu tenho meu perímetro calculado de 1,86 metros, tá? 1,86 metros. Por exemplo, pessoal, essa grelha aqui embaixo, eu tenho que dar um zoom aqui nela. Tá no máximo aqui. Essa grelha aqui, ela tem uma medida de 1 por 41, tá? 41,5. 1 por 41,5 aqui, ó, tá? Então, existem alguns modelos aí de grelhas, né? Que vão mudando um pouco as dimensões, mas aqui eu teria com essa grelha aqui um perímetro de 2,80. Então, atenderia tranquilamente aí também essa vazão que está sendo veiculada. Ok? Professor, mas tem algumas condições aqui que fogem, né, desse cenário que a gente está vendo aqui na aula. Que condições são essas, né? Olha só. Boca coletora com abertura lateral, quando a minha lâmina d'água é maior do que 2 vezes o meu H, foge dessa condição, porque olha só, aqui é para uma lâmina menor que H. Se eu tiver uma lâmina maior que 2 vezes que H, né, o que vai acontecer? Tem que usar outro método. Boca coletora com depressão de 7,5 centímetros. Olha só, aqui a gente adotou 2,5, né? De depressão. 7,5, nós temos também uma outra adoção. Boca coletora com grelha, com lâmina d'água acima de 42 centímetros. Com grelha, ó, aqui está menor que 12 centímetros. Né? Então, maior que 42, outra condição. Boca coletora com grelha, com lâmina de maior que 12 e menor que 42. Porque se eu tenho aqui, né, essa condição menor que 12 e existe uma condição maior que 42, como que fica aqui a condição intermediária, né, para o dimensionamento da boca coletora? Então, perceba que o ponto-chave, pessoal, como eu disse no início, não são as equações ou a complexidade da equação, mas são as faixas de validação, tá? Por exemplo, aqui dentro essa aqui é a nossa plataforma de cursos de treinamento. Nós temos um treinamento só de drenagem urbana e dentro desse treinamento tem um módulo de microdrenagem e tem uma aula aqui, ó, aqui, ó, como dimensionar a boca coletora. Aqui nós abordamos todas as condições, né, todas as condições
inclusive essas aqui, outras condições, para que você esteja recheado aí, né, totalmente seguro. Qualquer boca coletora que chegar na sua mão, você saiba calcular, saiba dimensionar. Não passe vergonha aí com o cliente, né, ou algo do tipo, né? Ou alguma discussão técnica, você não saber como resolver esse problema. Não, tá tudo aqui interno aqui na nossa plataforma, explicado, resumido, com planilha e tudo mais, tá? Então, a capacitação, ela faz uma total diferença na nossa jornada profissional. Nos traz mais clareza, nos traz mais segurança de desenvolver esse tipo de trabalho, esse tipo de projeto, certo? Então, pessoal, recapitulando aqui, ó, nós vimos aqui o que são bocas coletoras, para que serve, quais são os tipos dessas bocas coletoras, onde locar corretamente essas bocas coletoras e como dimensionar 3 tipos de bocas coletoras, sabendo que nós temos mais faixas de validação, mais tipos aí a serem dimensionados também, que, por exemplo, aqui dentro do treinamento completo, nós temos mais exemplos práticos aqui também. Ok? Em relação a essa planilha, pessoal, olha só, essa planilha que nós organizamos aqui, você pode receber essa planilha, tá? Como que você pode receber essa planilha? Vou te passar aqui, ó. Nós vamos organizar, nós vamos fazer aqui um mini curso, né, gratuito, que vai ser uma capacitação técnica aí de drenagem, que vai acontecer no dia 3 até o dia 10 de fevereiro, tá? Então, esse é o nosso mini curso aqui 2.0, vai ser repaginado aí e tudo mais, que nós vamos fazer aqui nas datas do dia 3, 5, 7 e 10 de fevereiro, tá? Então, se você quiser receber essa planilha, faça a sua inscrição aqui nessa página, que vai estar na descrição desse vídeo, tá? Para você participar com a gente aí do mini curso e receber essa planilha aí de boca coletora, né? Que nós abordamos aqui hoje com vocês, tá bom? Então, esse mini curso ele foi planejado, né? Para que você consiga dominar a drenagem urbana, né, com dimensionamentos seguros, usar os softwares atuais para trazer realmente reconhecimento aí para a sua carreira, né? Além disso, né, trazer estabilidade financeira, né, que você consiga conquistar projetos, consultorias, te posicione como uma referência valorizada aí no mercado de drenagem, que está tendo muita coisa aí a ser feita. Beleza? Então, o link aí na descrição, se cadastra e participa com a gente e receba essa planilha aí de presente também. Beleza? Pessoal, então, agradeço demais aí a atenção de vocês, espero que tenha somado aqui para a trajetória profissional de vocês, trazendo mais clareza, didática, capacitação aqui dentro dos temas de drenagem. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like aqui, ajuda a plataforma a distribuir esse conteúdo, né? Clica aí em compartilhar, manda para 2, 3 colegas, se inscreva no canal e tamo junto, tá bom? Nos vemos na próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Grande abraço. Tchau, tchau.